máquina MIG 350 da linha Pantouz. Ela é MIG, TIG e eletrodo. TIG, MMA, que é eletrodo, e MIG. Então todas elas são comandos no painel, e vamos explicar passo a passo cada comando. Primeiramente, para soldar MIG, esse é o positivo da máquina. Ele fica separado para você poder soldar tanto TIG quanto eletrodo. Para soldar MIG, ele tem que ser conectado no positivo, sempre bem apertado. O cabo terra tem que vir conectar no negativo, também sempre bem apertado, porque se eventualmente estiver frouxo, solto os cabos, ele vai dar superaquecimento na tocha e superaquecimento no cabo terra, podendo derretê-lo. Então tem que cuidar para estar sempre conectado. Função MIG, comando MIG Standard, trabalha-se força, velocidade de arame e indutância. Esse primeiro botão aqui, amperímetro, é somente para eletrodo e TIG. Então vamos mudar, só para você verem um comando do painel, tá? Vamos botar em MIG. Ele começa em 17 volts, não, 15.1 volts de potência, e aqui embaixo vai dar a amperagem no momento da solda. Como é que se regula a máquina? Força à vontade, tá? Conforme cada operador, ele vai direcionar a força que ele precisa. Velocidade do arame também é a gosto, e a indutância. A indutância, se você deixar a indutância fechada, ele vai dar problema de engolir fogo, queima do bico, na ponta do bico e na maior regulagem da máquina. Se você abrir a indutância no máximo, ele vai dar excesso de respingo e vai fazer um cordão muito largo. Então sempre trabalhar o ideal de 3 a 7. Então vamos trabalhar com ela entre 5 e 6, que seria o ideal de trabalho, tá? Vocês, a partir do momento que for soldar, vocês vão ver que a máquina vai trabalhar em torno de 21 volts e a amperagem que ela vai regular pela amperagem. Sistema de indutância, por que ela diminui o respingo? Quando você começa a soldar uma chapa, como exemplo, meu dedo, a chapa estando fria, qualquer máquina que não seja inversora, a chapa ela vai ter uma mesma força do início ao fim da solda. A chapa estando fria, a máquina usa uma força. A partir do momento que a chapa aquecer, ela própria mudará a potência e vai baixando a força sozinha. Então por isso que ela te dá uma grande economia. Também essa máquina tem um consumo máximo de energia de 17 amperes soldando. Comparando com a máquina retificadora que consome 90 amperes, ela te dá 70% de economia de energia. Está um regulador instalado no cilindro, onde nós vamos fazer a ligação dele atrás da máquina. A utilização de gás, argônio, mistura, CO2, seria a espessura do arame vezes 10. Daí você consegue ter uma medida correta, uma recomendação muito antiga já na utilização do gás. Como esse regulador ele aquece o gás, essa regra acaba se usando muito menos. Você acionando a pressão aqui, ó, você vai ver que ele vai acionar o regulador. Mas um grande segredo desse regulador é um regulador elétrico. Ele não abre através de válvula. Sendo um regulador elétrico, além de baixar o consumo, ele utiliza todo o gás que está dentro do cilindro. Se algum de vocês que já conhece a máquina sabe que quando você troca um regulador de pressão, um regulador normal, sem ser elétrico, ele abre com 3 kg de força. Quando você para de utilizar, que ele deu bolha, que ele acabou o gás, tirando o regulador, normalmente se tem 3 kg de pressão dentro do cilindro, ou 1 metro cúbico. Esse regulador, sendo um regulador elétrico, dispensa isso. Quando você trocar o regulador nessa máquina, a máquina Pantouz, você vai perceber que o cilindro está completamente vazio. Vamos ajustar o gás com esse regulador. Esse regulador, nesse momento, está quente. Então o gás, a partir do momento que passar pelo regulador, ele vai aquecer, não tendo mais necessidade de fazer a mesma pressão de gás. Então vamos esquecer a pressão de 10 bar,
que é para um arame 1 milímetro, vamos regular ele em no máximo 4 bares de pressão. Ele vai fazer uma solda perfeita. Ele vai baixar sozinho, como é um regulador elétrico, a partir do momento que você solta o gatilho, ele se fecha automaticamente. Vamos colocar o arame na máquina 350 da Pantuz, tá? O sistema dela de 4 rodanas de tração. Então ela tem um bom sistema de estabilidade entre puxar e puxar o arame. Eu coloquei um arame aqui 1 milímetro da Pantuz. Temos que sempre cuidar ao guia, a rodana é guia, qual a bitola dela. Então vamos tirar fora as rodanas para ver quais são as reais rodanas que estão na máquina. Essa máquina aqui, ela está com arame 1.2, ela é uma máquina ideal para arame 1 e 1.2, uma máquina extremamente forte, ela é uma máquina MIG TIG eletrodo. Então, como ela está com arame 1 milímetro para dentro, a gente vai deixar sempre o arame, a espessura do arame para dentro, que será usado. Que também o 1 milímetro está para dentro. Cuide sempre na hora de montar o arame que essa guia de entrada do arame esteja no máximo 3 milímetros de distância da rodana. Se eventualmente essa guia estiver para dentro, estiver muito afastado, pode-se, em caso de entupimento da tocha ou de torção na tocha ou estiver enrolada a tocha, o que pode vir a acontecer? Ele pode vir do arame enrolar nessa posição aqui e você ter que perder todo o arame que está na tocha. Então sempre cuidado, sempre um cuidado básico para não ter esse tipo de problema, é manter esse guia 3 milímetros de distância da rodana. Toda máquina Pantuz, MIG 350 Pantuz, acompanha uma tocha MB36 da Binzel. Esse corpo aqui é universal, serve em qualquer modelo de máquina. Essa entrada, a cabeça da tocha é universal, todos os modelos, eventualmente se você quiser trocar de tocha, ela serve em qualquer modelo de tocha, diferente de marca, modelos, ela serve nessa máquina. Se eventualmente quiser usar uma tocha de 3 metros, você pode adquirir uma tocha de outra marca, não exclusivamente da Binzel. A pressão correta para fazer o aperto, o ajuste correto na tração da máquina. Sempre um teste básico na hora de colocar é usar os 2 dedos, uma pressão nos 2 dedos, aperta-se o arame e aciona o gatilho. Ó, tá passando pouco, precisa de mais pressão. Vamos apertar um pouco mais a tocha. Aperta novamente, aciona o gatilho, tá passando, mas bem pouco. Vamos um pouquinho mais de pressão. Apertar novamente, agora está passando. Essa é a pressão ideal da tocha. Se você apertar demais a tração da máquina, o que pode vir a ocasionar? Deformação no arame, onde você vai ter um consumo excessivo de consumíveis, de bico, de tocha. O arame esmagado ele vai sair de forma torta na frente, né? E dando vários problemas na solda. Máquina 350, toda a máquina 350 Pantuz vem um conjunto de adaptador 12.8 que vem a reserva com a máquina para você adaptar o cabo de solda elétrica. Nesse momento nós vamos fazer solda eletrônica. Como eu já tenho pronto os cabos, tá? Eu já tenho um porta-eletrodo com cabo com um adaptador já pronto. Para soldar eletrodo nessa máquina, tiramos o positivo da máquina, colocamos encaixe de cabo 12.8 no positivo, mudamos os comandos para MMA SPO1. Vocês puderam notar que mudou o comando no painel. E vamos trabalhar com amperímetro. Aqui nós vamos dar a potência de solda. Se
vocês cuidarem, essa máquina mostra a força que vai ser usada ali, tá? Conforme vai mexendo, vai trocando, vai ter amperagem correta. Então lembre sempre, para soldar eletrodo, cabo de solda no positivo, comandos MMA SPOL1, trabalho no amperímetro, tá? Vocês vão conseguir soldar eletrodo. Processo com TIG, sempre lembrando, tem que ser uma tocha TIG de baixa frequência, tá? Com encaixe 12.8, e ela vou mudar os comandos. Vamos tirar o cabo de solda do eletrodo da máquina, tira seu cabo terra de negativo, coloca seu cabo da TIG no negativo. De comando para TIG standard, regulagem no amperímetro.